Ezequiel, que fica bem depois do livro do profeta Jeremias. Ezequiel, capítulo de número 34, verso de número 11. Amém? Vamos ler então o verso de número 11. Vou fazer a leitura do verso 11 até o verso de número 24, certo? Que diz o seguinte: Por assim diz o soberano, o Senhor: Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho. Também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e as trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a traça. Mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano, o Senhor: Julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não lhes basta comerem em boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beberem água límpida? Deverão também enlamear o resto com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso assim diz o soberano Senhor a eles: Vejam, eu mesmo julgarei entre as ovelhas, ou entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas. Cuidará delas e será o meu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Amém, irmãos? Então nós já oramos e fizemos agora a leitura do texto Ezequiel, isso mesmo, Diego. Ezequiel capítulo 34, versos 11 ao verso de número 24. 11 a 24. Bem, o que é que nós temos aqui, irmãos? O profeta Ezequiel, ele é alguém que profetiza ou é chamado por Deus para profetizar, para ser voz de Deus diante de uma nação desviada, diante de uma nação afastada do seu Criador. Não é sem razão que o capítulo que nós acabamos de ler
relata ou revela a situação espiritual do povo de Israel a partir de sua liderança. O texto começa, eu não li a partir do verso 1, mas cabe uma leitura, caso você tenha interesse. Mas a partir do verso 1, a palavra do Senhor é dirigida para os líderes, para os pastores, para os sacerdotes daquela época, que se encontravam desviados, afastados de Deus. E como consequência, uma vez que eles se encontravam desviados, todo o povo ou a nação de Israel, representada por eles, de certa maneira também demonstrava um certo distanciamento e frieza espiritual do seu Criador. Eu acredito que esse contexto não está muito diferente dos nossos dias. A frieza espiritual tem batido e assolado muitos corações. E a pergunta que fazemos é: e agora? Pois talvez você esteja me escutando e se encontre nessa posição. Frieza, desgosto, sem mais desejar o Criador. O que fazer? Qual deve ser a nossa postura, irmãos? A primeira coisa que a gente tem que se lembrar, e que o texto nos aponta a partir do verso de número 11, é que Deus, Ele não dispensa o seu povo. Nós podemos abandonar o Senhor, nós podemos esfriar o nosso coração, nós podemos sentir o desprazer e não mais sentir aquele desejo que sentíamos no início da nossa caminhada. Com isso eu não estou querendo dizer que a graça de Deus ela é resistível, ou seja, que o ser humano tem condições de rejeitar o Senhor. Não é isso. Estou falando de uma negligência da nossa parte, de um desleixo da nossa parte, de não aquecer, de não colocar o nosso coração na fogueira do Senhor, e como consequência nós vamos esfriando. A nossa fé vai esfriando. É como uma brasa. Quanto mais próxima do fogo ela se encontra, mais acesa ela vai estar. Quanto mais distante do fogo, aquela brasa vai se esfriando. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender com esse texto e que alegra o nosso coração é que o relacionamento com Deus, em primeiro lugar, não é uma atitude nossa. Antes, é uma atitude tomada primeiramente por Deus. O próprio Jesus vai dizer que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu quem escolhi a vós. Então, se Deus nos escolheu enquanto comunidade cristã, enquanto igreja, enquanto CIB, enquanto povo, isso deve gerar no nosso coração, por mais que você esteja enfrentando uma frieza espiritual, uma tristeza e uma desilusão no seu coração, é que Deus se importa com o seu povo. Pois o verso de número 11, nas palavras do profeta Ezequiel, nos diz que, porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as ovelhas e delas cuidarei. E percebam, irmãos, que no verso de número 11 o Senhor faz um contraste
entre os pastores daquela época da nação de Israel, período do exílio, que não mais queriam saber ou se importar com as ovelhas do Senhor, com a nação de Israel, com a casa de Israel. Eles se preocupavam com as suas comidas, com o seu próprio umbigo, com suas próprias necessidades e esqueciam das necessidades alheias dos outros. Deus, diferentemente desses líderes, o que é que ele faz? Ele busca, ele se aproxima, ele vai ao encontro. E isso é maravilhoso, irmãos, saber disso. É maravilhoso porque desde o Éden, mesmo o homem tendo caído, a gente vai ver que Deus não abandonou o homem, não virou as costas para o homem, mas Deus sempre foi ao encontro e à busca do homem. Não seria isso um motivo para nós nos alegrarmos, para nós enchermos o nosso coração na noite de hoje de prazer e dizer, por mais frio que eu esteja, por mais distante que eu esteja, mas o Senhor se importa comigo de maneira que Ele traz um texto como este para limpar os nossos ouvidos e dizer, sou eu quem busco o meu povo. Sou eu que vou ao encontro do meu povo. Para ilustrar esta verdade, um escritor chamado John Stott vai dizer que Deus age em busca do seu povo como um cão de caça. E ele usa a figura do cão de caça justamente para nos transmitir essa ideia de que da mesma forma que o cão de caça ele tem um faro apurado, Deus também não se engana. Ele, quando deseja, quando Ele quer, Ele vai, Ele faz e Ele encontra o nosso coração. Ao que Ele chega a dizer que o grande cão de caça de Deus é o seu Filho, Jesus Cristo. Porque é por meio dele que nós encontramos reconciliação com Deus. É por isso que o texto segue dizendo, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Então percebam, irmãos, que o Senhor ele tem uma preocupação. E quando eu falo que ele tem uma preocupação, não é comparada à preocupação que a gente tem. Eu falo no sentido de Deus se importa com a sua criação, com os seus escolhidos, com o seu povo. Pois diz aqui no verso que nós acabamos de ler, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Então ele não só cuida daquelas que estão bem, é o que o texto está querendo dizer, mas também daqueles que andam mal, daqueles que andam dispersos, daqueles que se encontram distante. E não é só distante, irmãos, longe, fora da igreja. Até porque existem pessoas que se encontram distante até mesmo dentro da casa do Pai. A exemplo disso era o filho mais velho lá do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. Ele se encontrava na casa do Pai, dentro da casa do Pai, mas ele também se encontrava desviado. Ele também se encontrava afastado.
Então existem pessoas que até mesmo dentro da casa do Pai se encontram dispersas e que são alcançadas por Ele. Deus está falando aqui em Ezequiel para a nação de Israel, para o seu próprio povo. Então, irmãos, nós somos estimulados a partir desse texto e encorajados a partir dele a entender que Deus se importa com o seu povo. E por se importar com o seu povo, ele vai ao encontro do seu povo. Não seria isso já motivo para que nós nos alegremos com ele? E aplicando ainda mais esse texto ao nosso coração, porque também nós não nos aproximamos de outras pessoas? Você tem aproveitado esse tempo para se aproximar de mais alguém que não seja ou não pertença apenas àquele círculo de pessoas que você já tem como próxima ou próximas? Você tem se importado com outras pessoas? Você tem ido ao encontro também de outras pessoas? Considere o que diz o texto. Deus busca, Deus vai ao encontro. E por que não também nós não nos importamos com outras pessoas? O próprio Filho de Deus, Cristo, também, irmãos. Considere, por exemplo, o encontro que ele teve em João 4 com a mulher samaritana, e era-lhe necessário passar por Samaria. Considere outras experiências que Cristo teve com diversas pessoas, de se aproximar delas, como em Lucas 15, e em tantas outras passagens que nós poderíamos falar e dizer aqui, onde o próprio Jesus vai ao encontro daquela pessoa, se aproxima delas. Zaqueu, desce depressa, sai daí, Zaqueu, de cima dessa árvore, porque ainda hoje eu vou estar contigo. O Senhor Jesus foi uma pessoa que também se aproximou de outras. Você tem se aproximado das pessoas? Você tem aproveitado esse tempo de fragilidade, de perturbação, porque agora não é mais a crise da Covid, né? Também. Mas outras pessoas já se sentem ameaçadas pela nova onda de gafanhotos. As pessoas andam amedrontadas. As pessoas andam perturbadas. Às vezes as pessoas têm andado, ou tudo isso tem, ao invés de encorajar, tem entristecido alguns, porque algumas pessoas têm questionado onde está Deus em tudo isso. Será que Deus não está distante? Mas de acordo com o texto que nós acabamos de ler, irmãos, Deus está perto. Pois no verso de número 12 diz: assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, eu também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Percebam, irmãos, o cuidado de Deus é tão grande que, independentemente do tempo, seja um tempo de nuvens, onde a nuvem se abre no céu, o tempo está bom, ou até mesmo de trevas, independentemente, Deus, ele vai ao encontro do seu povo. Diferentemente de nós, que muitas das vezes só o procuramos em tempos de trevas. Em outras palavras, nos tempos de dificuldade, Deus, independentemente disso, ele vai ao nosso encontro. Não é isso maravilhoso? Não é essa uma notícia fantástica
que deve alegrar o nosso coração a respeito da bondade de Deus, do amor dele para conosco, irmãos. Mas o texto não para por aí. Verso de número 13. E aqui ele vai falar agora de uma grande reunião que ele vai fazer e concretizar no meio do seu povo. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-os dos outros povos para a sua própria terra. Então, depois de Deus buscar, depois de Deus ir ao encontro, o que é que ele vai fazer? Ele vai reunir todo este povo. E ele vai falar isso nos versos de número 13, nos versos de número 14, nos versos de número 15. Depois de Deus buscar, ele vai juntar. E não só vai juntar, irmãos, mas ele também, nesse grande ajuntamento, ele vai trazer consolo e conforto aos corações. É isso que Deus promove. Leia, por exemplo, o verso de número 15. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Então, meus irmãos, a grande reunião que Deus faz com o seu povo é para trazer consolo, para trazer conforto, para trazer moradia para a sua igreja. Ele não somente busca, mas ele também promove um meio de relacionamento para o seu povo. Não só com ele, mas também com todos aqueles que se encontravam dispersos e aqueles que já se encontravam sob o cuidado. Então Deus, ele promove comunhão no meio do seu povo, irmão. Deus promove um ajuntamento com a sua igreja. E percebam que coisa maravilhosa. No mundo onde nós somos levados a viver o individualismo, a segregação, a separação, o nosso Deus nos leva a viver em comunhão. Comunhão com quem? Com todos aqueles que foram chamados por Ele para viver com Ele e através dele. Então, irmãos, isso deve alegrar o nosso coração. Deus chama o seu povo. Deus promove o meio que o seu povo deve viver, que é em comunhão. Mas o texto não para por aí. O texto segue ainda, a partir dos versos de número 16, 17, quando ele diz: procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas, enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei e apacentarei o rebanho com justiça. Então percebam mais uma vez ainda no verso de número 16, o cuidado de Deus para que essas ovelhas vivam bem, em comunhão e com saúde. Mas aqueles que, como ele diz aqui no verso de número 16, a rebelde e a forte eu a destruirei. Quem são as ovelhas rebeldes e as fortes? Aquelas que não aceitarem ele como o seu grande pastor. São aquelas que são consideradas arrogantes, que não desejam reconciliação. Lembrem que Deus está usando aqui a figura de ovelha, irmãos, mas para falar do seu povo. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, talvez essa imagem fique mais clara para nós.
Basta nós olharmos os embates que Jesus teve com os fariseus, com os mestres da lei, com aqueles que não aceitaram o seu chamado, esses que se consideravam melhores do que outros. Esses perecerão. E perecerão porque Jesus não veio para aqueles que são sãos, para aqueles que estão bem de saúde. Mas Jesus veio para todos aqueles que se encontravam doentes e que careciam do seu socorro. Se você se encontra nesta posição, creia, meu irmão, dependa de Deus, porque é o Senhor que cuida de todos nós. É o Senhor que cuida da sua igreja, é o Senhor que cuida do nosso coração, é o Senhor que cuida das nossas feridas, é Ele que trata. Então creia. Versos de número 19, irmãos. Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso assim diz o soberano Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei as ovelhas gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. O que é que o profeta está querendo dizer aqui? Ele está fazendo aqui agora um contraste com os personagens que ele inicia o capítulo de número 34. Que são aqueles que fizeram pouco caso das ovelhas do Senhor, que maltrataram as ovelhas do Senhor. Por isso que ele vai dizer que no verso de número 22, eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas ou roubadas. Julgarei entre uma ovelha e outra, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi. E aí talvez você esteja aqui pensando, como assim, Emanuel? Davi já passou. Como é que ele fala de Davi aqui, uma vez que Davi já foi mencionado? O tempo dele já foi. Ele está falando aqui daquele que vai herdar o trono de Davi. E quem é esse que vem e herda o trono de Davi? Quem é esse que dá sequência ou que nele se cumpre a promessa de que ele seria chamado filho de Davi? O profeta aqui está tendo uma visão futura, irmãos. E essa visão futura que ele está tendo aqui é da pessoa de Jesus, daquele que será de fato o verdadeiro pastor. Não é sem razão que o próprio Cristo, lá em João, vai dizer que eu sou. Jesus é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então percebam aqui que esse pastor mencionado no verso de número 23, porei sobre elas quem? As ovelhas, um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Então nós temos aqui, irmãos, a palavra do Senhor apontando para o seu filho, que mais na frente estaria pastoreando as ovelhas de Israel. E ele aponta para Jesus.
para aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Por aquele que se colocou entre Deus e nós, para que todos nós tivéssemos vida nele. O que é que nós podemos ainda de lição extrair desse texto? E aqui eu queria fazer uma rápida aplicação, irmãos. Muitas pessoas têm sofrido, durante esses dias. Muitas pessoas têm precisado de ajuda durante esse período que nós estamos vivendo. E nós, enquanto ovelhas do Senhor, podemos sim ser um braço de Deus para essas pessoas, para essas vidas. Se não dar a nossa vida como Jesus fez, mas de que maneira nós podemos contribuir e abençoar outras pessoas para que elas tenham também ou sintam alívio na sua vida? Pois foi isto, irmãos, que Jesus fez no nosso lugar, lá na cruz do Calvário. Foi isso que ele propôs para que todos nós víssemos através da sua vida. E que nós também, de certa maneira, somos convocados e chamados a fazer. Se eu pudesse resumir essa passagem que a gente leu a uma só palavra, eu resumiria a palavra cuidado. Deus cuida do seu povo. Como? Ele cuida buscando, ele cuida criando meios para que o seu povo viva em comunhão. E Deus cuida do seu povo, dando a sua própria vida e reparando o nosso maior inimigo, que era o pecado, pois ele se deu a si para que tivéssemos vida nele e através dele pudéssemos usufruir daquilo que é mais precioso para todos nós. Então, irmãos, que a gente possa meditar nesse texto e refletir a bondade de Deus, refletir o cuidado dele sobre nós, sobre as pessoas que ele tem colocado perto da gente, porque as pessoas que Deus tem colocado perto da gente, eu não acredito que seja apenas para a gente usar ou usufruir delas, como os líderes faziam, Basta você ler do verso de número 1 ao verso de número 10, você vai ver que as pessoas ou essas ovelhas eram usadas. Elas eram usadas. E eu acredito que a ideia não é essa. A ideia é que a gente possa usufruir delas e ajudá-las para a glória de Deus Pai. Então que a gente possa ser encorajado hoje a ligar para alguém, a perguntar se o irmão está bem, pois da mesma forma que Deus cuida de nós, da mesma forma que o Senhor nos busca, nós também devemos fazer isso e promover isso para com o nosso próximo. Amém, irmãos? Então que nós possamos nos aproximar das pessoas com o objetivo de cuidar delas. Então vamos orar na noite de hoje e agradecer mais uma vez a bondade de Deus, a providência dele, o cuidado que ele tem
tido conosco, né? Por Ele sempre nos resgatar, sempre vir ao nosso encontro. Não acredite que é você ou sou eu que temos essa capacidade de irmos a Deus. Não, irmãos. Se nós vamos a Deus é porque antes Ele veio até nós e Ele gera no nosso coração o desejo de buscá-lo. Porque muitas das vezes o nosso coração o que mais deseja é pecar contra Ele e se distanciar dEle. E pela intervenção dEle, pelo Espírito dEle, pela bondade dEle, Ele enche o nosso coração de temor e tremor. Ele enche o nosso coração com a sua palavra para que nós possamos olhar mais para Ele, para a sua bondade, e não trocar, como fez Esaú com Jacó, aquilo que temos de mais precioso por um prato de lentilha. Amém? Então vamos orar, né, mais uma vez, agradecer ao Senhor pela sua bondade, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Soberano, eterno, bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor sempre se importa conosco. Nós não estamos sozinhos, pelo contrário, a tua palavra nos garante de que o Senhor se preocupa com a sua igreja. E queremos colocar, Deus, diante de ti as nossas vidas, os nossos irmãos. Agora é esse momento onde nós nos organizamos enquanto igreja para voltar às nossas atividades, mas precavidos e crendo, Senhor, no teu amor, na tua soberania, no teu cuidado, nas vidas dos nossos irmãos queridos. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que na volta, Deus, dos cultos, venham ser momentos assim edificantes na tua presença, onde nós possamos nos alegrar em ti. Senhor, eu quero também aproveitar esse momento para colocar diante de ti a vida de Carol Matos, que por esses dias terá e dará, né, a luz a um filho, a Lara. Que venha, Senhor, com saúde, que o Senhor possa trazer alegria, Senhor, não só ao casal, a Carol, como também a Júnior, mas também a casa dos seus avós, pastor Valona, irmã Sueli, Felipe. Senhor, sê com eles, Pai. Prepara os médicos, prepara, Senhor, aqueles que estarão ali na mesa, esperando, Senhor, a tua serva, a tua filha, para esse momento tão especial na vida do casal. Também coloco diante de ti a vida de Edneide, que terá também filho logo mais e que se organiza, Senhor, para este momento. Então, cuida, Senhor, dessa gestação dela, da sua casa, providencia aquilo que ela precisa e carece, Senhor, do teu socorro, para a glória do teu santo nome. Então, muito obrigado, Pai, pela noite de hoje, por este momento, Senhor, onde nós temos como oportunidade de falar do teu amor, da tua bondade, daquilo que o Senhor é, e nos alegrar com os nossos irmãos. Te louvamos por tudo, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe e que nós amanhã estejamos juntos para a glória de Deus. Amém.